Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe hoje o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje para nossas vidas. E eu quero começar a dizer que aonde há união, Deus opera a bênção, a unidade, né? A multiplicação. Mas onde há desunião, o que acaba acontecendo é a morte, é o encerramento, é o término de algo, né? E essa palavra falou fortemente no meu coração, que o Espírito Santo de Deus me trouxe hoje, está no livro de Atos, capítulo 15 e versículo 35, que diz assim, ó: a segunda viagem missionária e a separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Mas Barnabé queria levar também João. Porém, Paulo não achava justo levar João, pois ele tinha se afastado desde a Pantífilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Amém? Então, nessa palavra, nesse livro, os apóstolos de Cristo, após a morte de Jesus Cristo, estavam ali fazendo o trabalho deles, né? Ministrando a palavra do Senhor. Mas Paulo, como principal apóstolo de Cristo, atuando na liderança, né, dos apóstolos, ele resolveu ir visitar, né, os seus irmãos em cada cidade para dar para eles um suporte, uma orientação, para dar para os seus irmãos, né, uma orientação, um suporte, mas também para poder orientá-lo eles, né, para ver como eles estavam se portando com o evangelho, né, para orientar, para cuidar, para zelar e para estar organizando, né, vamos dizer assim. E diz a palavra do Senhor que Barnabé era muito chegado de Paulo, mas Barnabé, ele queria levar o quê? João, que se chamava Marcos, né? Depois que ele se tornou apóstolo, ele começou a se chamar Marcos. E Paulo, ele não achou justo levar, né, Marcos, porque Marcos, ele havia recuado no trabalho, ele não estava ajudando ali na obra como deveria ajudar, né? Então, Paulo, ele teve uma desavença ali, né, na escolha de Barnabé. Então, Paulo escolheu Silas para poder seguir para outro caminho com Silas, né, mas para fazer conforme ele já havia, né, planejado, para ir visitando os irmãos em cada cidade e dando suporte ali para cada um dos discípulos, né? E com essa palavra, o Senhor Deus, ele colocou aqui no meu coração que muitas vezes nós queremos, né, julgar quem está nos ajudando, quem não está ajudando, quem é que está atrapalhando, quem não está atrapalhando, quem está fazendo o seu trabalho, como está sendo feito, né? E hoje em dia o que a gente pode observar nas igrejas, né? Nas igrejas de Cristo, é que há muito julgamento, muita avaliação. Você pode perceber que os principais que julgam os próprios irmãos é os das próprias igrejas e da própria casa. Então, muitas vezes, quando nós julgamos o nosso irmão,
Nós nos colocamos no lugar de Deus e esquecemos que os nossos irmãos, muitas vezes, né, são pessoas de carne e osso, como eu, como você, são pessoas que estão lutando ali para poder seguir a Cristo, para poder ter uma vida com Deus, são pessoas que estão lutando na sua inferioridade, né? Dentro de si mesma, às vezes há uma luta interna ali entre a própria pessoa, né? Porque nessa palavra diz que Paulo, ele não quis levar, né? Marcos, porque ele não achou certo o posicionamento que ele teve mediante a recusa de não atuar, né? Não atuar com posicionamento durante esse trabalho. Então, às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, sendo que é Deus que deve julgar a cada um, porque o Senhor, às vezes, ele vê coisas na nossa vida e vê coisa na vida dos nossos irmãos, a qual nós não vemos, né? E durante essa caminhada toda, né, Paulo, ele optou por levar Silas, então eles foram para outra cidade, mas Barnabé e Marcos foram para outra cidade, cada um, né, por conta dessa desavença, pegou o seu caminho. E eu também quero dizer que às vezes o Senhor Deus, ele permitirá que cada um siga o seu próprio caminho, mas isso não é algo errado, não, pelo contrário, às vezes é o Senhor que separa, né, vamos dizer assim, as nossas vidas, a sua vida, junto com a vida de outra pessoa, às vezes é o Senhor que está separando, mas eu quero dizer também que mesmo com essa separação, o Senhor Deus, ele continua tendo um propósito, né, na sua vida e na vida daquela outra pessoa a qual o Senhor às vezes separa. Às vezes há uma separação entre pais e filhos, né, dependendo de um encerramento de ciclo, dependendo, às vezes, o filho se casou, a filha se casou e começou a trilhar o seu próprio caminho. Mas há também separação através do que? De ministérios, né? De igrejas. Às vezes o Senhor, ele vai te levar para um outro lugar, para uma outra igreja, para um outro ministério. Mas isso não significa que o anterior a qual você estava é ruim, não. Significa que o Senhor, ele tem outra missão para você, uma outra missão na sua vida, né? E nessa palavra diz que Paulo e Silas foram para uma cidade e Barnabé e Marcos foram para outra cidade. Então, Barnabé e Marcos foram para uma outra cidade. Eu tenho certeza que lá, naquela outra cidade, Deus, ele tinha uma coisa para eles, um trabalho ali, algo específico na vida deles. E Silas e Paulo foram para outra cidade e também Deus, ele tinha um trabalho, algo na vida de Paulo e Silas na outra cidade. Então, muitas vezes é o Senhor, né, que permite uma desavença, que permite um encerramento ali de uma amizade por enquanto, um encerramento de um ciclo, né? Deus, ele permitiu, porque Deus é que permite todas as coisas, né? Porque se o Senhor não quisesse que eles tivessem essa desavença, você pode ter certeza que o Senhor faria, né, reconstruiria novamente e faria com que eles se entendessem. Mas o Senhor Deus permitiu com que eles tivessem, né, essa desavença, para que eles fossem cada um rumo ao lugar onde eles precisavam ir, aonde eles precisavam estar. E eu quero dizer que às vezes na sua vida, você às vezes não está entendendo, né, o porquê que tem lugares que não está dando mais certo, o porquê que tem lugares que você tem investido o seu tempo e não tem tido retorno, um feedback, né, algo que aos seus olhos, né, você não está entendendo. Mas eu quero dizer, através dessa palavra aqui, né, que o Senhor às vezes permite uma desavença, né, para que haja uma separação, às vezes um desentendimento, para que os propósitos do Senhor, a vontade de Deus, ele venha se cumprir nas nossas vidas, né? Então, quando há uma desavença, se isso está acontecendo na sua vida, se isso está acontecendo no seu trabalho, no seu casamento, às vezes na sua família, em vez de você ficar
julgando, né, a si mesmo ou aos outros, os seus irmãos, é necessário você se fechar um pouco, tirar um momento com o Senhor, colocar na presença de Deus, perguntar ao Senhor o porquê disso, né? E mesmo com que o Senhor não responda, porque às vezes o Senhor ele não responde às nossas perguntas, porque não é tempo de você às vezes saber da resposta. Mas quando o Senhor se cala e você, né, tira um tempo para entregar ao Senhor Deus, colocar na presença de Deus, você pode ter certeza que o Senhor Deus, quando você entrega, né, algum conflito, alguma desavença, alguma briga, o Senhor Deus ele vai direcionar, né, essa situação a qual você está passando na sua vida, né? Então, às vezes Deus ele permite a desavença, mas não é para algo ruim, é para que os propósitos do Senhor venham se cumprir nas nossas vidas, né? Então, não tem como, né, os propósitos de Deus serem frustrados na nossa vida com ou sem desavença, com ou sem separação, com ou sem desentendimento. Por quê? Porque na palavra do Senhor já disse muito claro, é claro como a água. A palavra do Senhor, ela é clara. Na palavra do Senhor diz, nesse mundo nós teríamos desavenças, brigas, às vezes contendas, desentendimentos, aflições, tristeza, mas é necessário a gente ter bom ânimo, né? Aqui essa palavra diz que o apóstolo Paulo, né, vamos dizer assim, que foi o principal coadjuvante e líder dos apóstolos, né, após a morte de Jesus, mesmo ele não estando com Jesus, porque Paulo ele não viu fisicamente Jesus, porque Jesus já tinha sido morto e ressurreto, mas Paulo, ele contemplou a glória de Deus através de Jesus, através de uma visão, quando ele estava perseguindo, né, um grupo de cristãos indo para, se eu não me engano, era para Damasco, né, para Damasco ou para Jerusalém. E nessa trajetória, durante esse caminho, né, ele caiu com o rosto em terra e ele pôde ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus falando com ele: Paulo, por que você me persegue? E depois daquele dia, Paulo, ele passou de perseguidor de Cristo a ser um seguidor e proclamador de Cristo, do nome de Cristo e da palavra de Deus. Então, nem sempre os conflitos que nós vamos passar na nossa vida, e você precisa saber disso, nem sempre os conflitos que você vai estar passando ou você vai passar significa que será o seu fim. Não, mas significa que às vezes é permissão do Senhor para que através desse conflito, através dessa separação, o Senhor venha te levar, te guiar para um propósito maior, a qual você não tem conhecimento ainda, mas que à medida em que você for confiando no Senhor, entregando a Deus esse conflito, essa briga, esse desentendimento, essas acusações, o Senhor ele vai direcionando o seu passo e você vai contemplar a glória do Senhor e o propósito de Deus na sua vida, né? E diz a palavra do Senhor aqui, que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos seus irmãos, né? Mas Marcos e Barnabé, eles foram para outro lado, o lado oposto, mas eles também estavam com o mesmo propósito. Então, o que eu quero dizer para você é que você não se preocupe, porque às vezes você tem focado muito nos conflitos, você tem focado muito em algo que você não está podendo controlar. Você está focando muito com seus olhos carnais, né? Durante essa situação a qual você está passando. Mas eu te convido, através dessa palavra, você focar no Senhor, focar em Deus, levar isso ao Senhor, porque você pode ter certeza que Deus ele é o único que pode acalmar essa situação, e o Senhor Deus é o único que pode cumprir a sua vontade, fazer aquilo que vai ser melhor para a sua vida, não aquilo que você quer, né? Mas aquilo que será melhor para você, e você precisa confiar no Senhor, amém? Então, eu vou estar orando aqui, colocando diante do Senhor, eu não sei qual que é o conflito que você está passando,
Mas uma coisa que eu sei, que os propósitos do Senhor não podem ser frustrados na sua vida, né? Tudo pertence ao Senhor. Se o Senhor, ele permite o conflito, o Senhor também, ele vai cumprir o propósito, né? Com união ou sem união, com desavença, né? Com briga, o Senhor, ele sempre cumpre o seu propósito, a sua vontade na nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor é muito maior, ele é muito grande, ele é muito enorme, maior do que esse conflito que nós passamos na nossa vida. Isso para Deus não é nada. Às vezes para você tem sido o fim do mundo, né? Às vezes você não está entendendo nada, às vezes você está se sentindo perseguido, perseguida, às vezes você está se sentindo sem entender o que está acontecendo, mas nesse meio tempo você precisa confiar no Senhor. Esses apóstolos aqui de Cristo, Paulo e Silas confiaram no Senhor e seguiram seus caminhos, né? Barnabé também e Marcos confiaram no Senhor e seguiram os seus caminhos. Nessa palavra não diz que eles ficaram ali tentando se entender, né? Nessa palavra também não diz que eles tentaram organizar, tentaram novamente criar um laço, né, de amizade, de união. Não. Mas nessa palavra diz que eles entregaram para Deus, né? Porque eles foram chamados por Deus. O plano era de Deus, né? Então eles confiaram no Senhor, entregaram ao Senhor, né? A missão deles, vamos dizer assim. E eles confiaram no Senhor e cada um seguiu o seu caminho. Então o Senhor é que vai dizer se vocês vão voltar, se não vão voltar, quando vai voltar, se vai continuar, né, esse laço, ou se esse laço vai se encerrar. O importante é nós crermos que a vontade do Senhor será feita sobre as nossas vidas. Na palavra do Senhor diz que os olhos não viram, nem o coração do homem penetrou aquilo que o Senhor ele tem preparado para cada um de nós. Mas para que você venha viver os propósitos e os planos do Senhor, você não pode ficar tentando remendar com a própria mão, né? Tentando refazer as alianças com a própria mão, ficar correndo atrás das pessoas, mendigando, né? Uma atenção, uma reconciliação, uma palavra, amizade, atenção. Por quê? Porque não é na nossa força que a gente vai conseguir fazer isso. Então, nós precisamos, e você precisa aprender a confiar no Senhor. Entregue as suas preocupações, entregue os seus conflitos a Deus. Não fique querendo refazer alianças pela força do seu braço. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que o Senhor, ele sabia que eles iriam se separar e que cada um iria cumprir o propósito da vontade de Deus. Ele sabia disso, Deus ele sabia. O Senhor sabia se eles iriam se encontrar novamente ou não. Então, quando você quer fazer as coisas conforme a sua maneira, o seu jeito, você vai se machucar, você vai se ferir, você vai estar atrapalhando os propósitos do Senhor. Mas quando você decide confiar, descansar em Deus, né, entregando a Ele esses conflitos, você pode ter certeza que o Senhor, ele vai acalmar o seu coração. O Senhor vai direcionar os seus passos. O Senhor, ele vai fazer o quê? O que é melhor para você nesse momento a qual você está passando, tá bom? Então, eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje, né? Às vezes, a gente não entende o conflito, a desavença. Às vezes, você não tem entendido, né? Mesmo não querendo que aconteça isso, às vezes acontece na nossa vida, mesmo a gente não querendo, os conflitos, eles são inevitáveis, porque isso Jesus já deixou bem claro. Mas a solução desses conflitos, dessas desavenças, é confiar no Senhor, entregando a Deus e seguindo o seu caminho, seguindo aquilo a qual o Senhor tem direcionado dentro do seu coração, porque Deus, ele sabe organizar o que está desorganizado. O Senhor, ele sabe o tempo, a estação, aquilo que precisa ficar e aquilo que precisa ir na nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu me chamo Ariane e todos os dias eu posto aqui a respeito da palavra do Senhor. Essa palavra falou fortemente no meu coração.
Não adianta tentar resolver, solucionar conflitos que às vezes nós precisamos entregar para o Senhor, porque entregando para Deus você vai encontrar a paz que você tanto busca na sua vida. Você crê? Se você crê, diga eu creio e receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha, meu Pai, tomar em suas mãos os conflitos, as separações, as desavenças, muitas vezes, Senhor, a rejeição, mas que a sua vontade se cumpra na nossa vida, que hoje seja um dia cheio de paz, né? Tranquilidade, para que a gente venha, Pai, descansar a nossa alma, a nossa mente em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas e nada foge do controle das tuas mãos, tá? E operando o Senhor, ninguém impedirá, Pai. Faça a sua vontade nas nossas vidas, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Medite nessa palavra nesse dia. Descanse o seu coração e pare de ficar tentando resolver conflitos na força do seu braço. Porque às vezes é o Senhor que está operando através desses conflitos para que o propósito do Senhor venha se cumprir na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Se Deus permitir, amanhã eu estarei aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe.